Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Caleb, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas e faço parte do projeto Anatomia Facilitada, que consiste na criação de materiais voltados para o estudo da anatomia, né? Esse projeto é trocado pelos professores e realizado por alguns alunos. Então, ao longo das semanas, dos meses, a gente vai desbravar vários assuntos da anatomia humana. Então, neuroanatomia, aparelho locomotor. E nesta parte inicial, né, esses primeiros vídeos, que vai ser neurologia, artrologia, eu fiquei encarregado de gravar acerca da miologia para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, o que consiste a miologia, né? A miologia, logia, é o estudo do sistema muscular e os tecidos que o compõem. Então nada mais é do que o estudo dos músculos. Mas afinal, o que são músculos, né? A gente sempre vai e fala, quer ir pra academia, tá na moda aqui agora, né? O pessoal do Mr. Olímpia, do fisiculturismo, você vê o pessoal bombadão ali e tal, não sei o quê. O que são músculos, afinal? Músculo nada mais é do que o conjunto de tecidos que vai ter por função a contração muscular. Então assim, ó, olha aqui, ó, conjunto de tecidos cujas células ou fibras musculares possuem a função de permitir a contração e produção de movimentos. Advindo dessa contração muscular, o músculo vai ter várias características, né? Ele vai ter uma variedade de funções, na verdade, né? As principais, as mais importantes, quais são? Movimentação e estabilização do corpo, regula o volume de órgãos, ele é responsável pela a geração de calor, movimento e armazenamento de substâncias. Então, por exemplo, íons cálcio, o glicogênio, abre e fecha passagens do corpo. Então, o músculo tem uma variedade de funções aqui, tá bom? Didaticamente, a gente divide os músculos em 3 grandes grupos. Histologicamente, né? A gente vai dar uma viajada na histologia aqui também, pessoal. Bom, que são eles, né? O músculo estriado esquelético, o estriado cardíaco e o músculo liso. Tudo bem? O primeiro deles é o músculo estriado esquelético. Esse músculo, ele vai ter o quê? Fibras claras e escuras que vão cortar as células. Ele vai ser inervado pela divisão voluntária do sistema nervoso. Então a gente pode ter um controle consciente. Então a gente fala assim, dedo, faz isso, antebraço, braço, pescoço. Então a gente pode dar ordens. O músculo ali, as fibras, vão ser divididas por tecido conjuntivo. Então olha só nessa imagem, nesse corte histológico, né? A gente vai ter as fibras musculares. Entre essas fibras a gente vai ter o endomísio, vai ter um fascículo ali, né? A gente tem ali o perimísio, o epimísio. Então são 3 camadas de tecido conjuntivo, pessoal: epimísio, perimísio e endomísio. Tudo bem, pessoal? Bom, o segundo grupo é o tecido muscular estriado cardíaco. Presente apenas nas paredes do coração, esse tecido apresenta contração involuntária. Então, sístole, diástole, sístole, diástole. E o que auxilia nessa contração? Os discos intercalares. Então, olha só, nesse corte aqui, ó, a gente consegue ver bem os discos intercalares aqui. Então, ele vai ter estrias, por isso músculo estriado cardíaco. E esses discos intercalares vão auxiliar na adesão celular e na contração do músculo estriado cardíaco. O tecido muscular liso, pessoal, ele é um tipo de tecido, ele é liso, ou seja, ele não vai apresentar estrias. Ele é formado por células longas, finas e alongadas, com um único núcleo central. Então, se você leu numa questão que o músculo liso é multinucleado, está incorreto. E olha só, o tecido muscular liso é responsável pelos movimentos involuntários dos órgãos ocos. Então, por exemplo, o peristaltismo lá na fisiologia que a gente vê, né? Quem que é responsável
Qual tecido é responsável pelo peristaltismo? O muscular liso, pessoal. Beleza? Aqui a gente consegue ver, né? O estriado esquelético, células cilíndricas ali, né? O músculo liso, células finas e alongadas, e o estriado cardíaco com os discos intercalares bem visíveis ali. Tudo bem, pessoal? Os músculos podem ser ali posturais ou de movimento. Qual que é a diferença desses músculos, das células, né? Os músculos posturais, eles vão ter ali fibras vermelhas, fibras do tipo 1. Por que são vermelhas? Porque tem muita mioglobina e mitocôndria. E nos músculos de movimento, há o predomínio de fibras brancas, ou seja, não vai ter uma alta concentração de mioglobinas como nos músculos posturais. Presta bem atenção aqui. Formato dos músculos. Os músculos podem ser bicipital, tricipital, quadricipital, digástrico, multigástrico, radial, enfim. E esse formato dos músculos é importante a gente saber, porque a gente sabendo o formato dele aqui, a gente muitas vezes consegue saber da sua função sem ficar decorando. Tudo bem? Assim como origem e inserção de músculo, se a gente sabe a origem e inserção, a gente sabe para onde vai contrair e fica mais fácil. Então, olha só, umas imagens de músculo aqui, né? Quanto à origem e inserção. O primeiro aqui é o flexor superficial dos dedos, né? Que ele é um músculo policaudado. O músculo bíceps braquial, ali com as duas origens convergindo para uma inserção. E o tríceps sural, que é o conjunto do músculo gastrocnêmio e do sóleo, que é o músculo da batata da perna, né? A gente tem ali 3 origens. Outra classificação são os músculos peniformes e não peniformes, ou também chamados de fusiformes. Bom, qual que é a principal característica dos músculos peniformes, pessoal? Peniformes, formato de pena, né? Então, unipenado, bipenado, multipenado. Se você analisar bem aqui na imagem, você vai conseguir ver que o músculo peniforme tem, de fato, formato de pena. E qual que é a característica visível que a gente vê? As fibras que vão formar esse músculo não estão alinhadas com o tendão, então vão formar o ângulo de inclinação. Pensa o seguinte, se tem um ângulo de inclinação, a transmissão da força não vai ocorrer de modo integral. Então, essa é a principal diferença para os músculos fusiformes, cujas fibras estão alinhadas com o tendão. Lembra lá da física? Fica mais fácil, às vezes, para algumas pessoas pensar na física. Se as fibras estão alinhadas, vai ter, lembra lá, trabalho igual força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. O cosseno dos músculos fusiformes, vamos dizer assim, vai atingir o valor máximo. Então vai ocorrer mais transmissão da força, o máximo encurtamento. O músculo vai ser mais eficiente. Essa é a principal característica. Fusiforme, se você der um soco com um músculo fusiforme em alguém, essa pessoa está enfim, beleza? Pensa desse jeito se ajudar vocês. Vamos lá para a nossa questãozinha, pessoal. Uma estudante de medicina está estudando a classificação dos músculos. Qual das seguintes opções descreve corretamente os músculos com base em sua forma e função? Bom, pausa o vídeo e tenta pensar um pouquinho com o que a gente viu até agora. Tudo bem? Pausou? Bora lá. Letra A. Músculos longos e curtos são classificados com base em sua localização? Incorreto, pessoal. Não tem nada a ver com nada. É com base no tamanho. Letra B. Músculos planos são responsáveis principalmente pela estabilização? Não. Estabilização a gente vai ver mais pra frente ali. Fica tranquilo. Letra C. Músculos fusiformes têm uma contração mais potente que os músculos planos. Conforme a gente viu nesse slide aqui, né, pessoal? Os músculos fusiformes, as fibras estão alinhadas. Então vai ter mais força,
e vai ter mais eficiência. Fusiforme, a pessoa está full. Beleza, pessoal? A contração vai ser realmente mais potente. Quanto à contração, para a gente ver como que é essa contração, é importante que a gente analise os sentidos que estão as fibras. Tudo bem? E falando de contração, a gente vai ter 3 tipos: reflexa, tônica e fásica. Meu Deus, quanto nome! Mas tem um macetinho aqui para vocês. Ronaldo tem fome. R de Ronaldo, reflexa. T de tem, tônica e fome fásica. Associa ali a primeira letra a cada coisa. Tá aqui o Cristiano Ronaldo no super banquete. Tudo bem? A primeira contração, que é a reflexa, é aquela do arco reflexo que a gente vê no ensino médio já. Colocou o dedinho na tomada, dedo numa panela quente. Então ali tu vai, tirou no reflexo. A tônica vai ser aquela contração que mantém o tônus. Então a pessoa não está fazendo uma atividade física, ela está só de boa ali, mas o músculo dela está levemente contraído. Então essa é a contração tônica. Já a contração fásica, ela pode ser de 3 tipos. Tudo bem? Concêntrica, excêntrica ou isométrica. Pensa no nome que vai ficar mais fácil para você saber, pessoal. Isométrica, iso igual. O músculo é contraído sem que ocorra alteração no comprimento da fibra. Excêntrica, excedeu. O músculo está alongado. Excedeu o tamanho normal. E concêntrica, o músculo está contraído. Então ocorre encurtamento do músculo. Beleza? Aqui uma imagem, né? A concêntrica, o músculo contrai. Excêntrica, alonga. Isométrica não vai mudar o tamanho do músculo, pessoal. Só vai ficar contraído. Quanto às funções dos músculos, estes podem ser agonistas, fixadores, sinergistas ou antagonistas. O agonista vai ser o principal responsável pela produção do movimento. É o músculo que contrai, de fato, ali, né? O antagonista vai ser contrário à ação do agonista. Então, o antagonista contrário à ação do agonista. O sinergista vai complementar a ação do agonista. Então, ele vai falar: bora, bora, agonista, toma forcinha aqui, vai dar um tapinha nas costas, né? Vai ajudar o agonista um pouco. E o fixador vai ser aquele responsável por estabilizar o agonista. Tudo bem, pessoal? Olha só, no movimento, por exemplo, de flexão do antebraço, né? Tem o músculo bíceps braquial, que é o agonista, que é o que contrai, de fato, responsável pela produção do movimento. O braquial vai ser o sinergista, ele vai ajudar um pouquinho ali o agonista. E o tríceps braquial vai ser o antagonista, que esse músculo vai... O músculo antagonista vai ser contrário à ação do agonista. E tem os músculos do ombro, que são os músculos fixadores, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, bora! Olha só uma questãozinha aqui pra gente, né, que envolve esse tema. Um atleta sofreu uma lesão durante uma competição e é levado ao hospital. Após uma série de exames, o médico informa que ele sofreu uma lesão no músculo que é responsável por estabilizar a origem do músculo agonista. Qual é o nome desse músculo? Qual músculo que vai ser responsável pela estabilização? Fixador. A gente viu aqui no slide anterior, né, ó, nesses dois aqui, ó, fixador estabiliza a parte proximal, e aqui mostrando no movimento de flexão do antebraço. Próxima questão. Durante uma aula prática de anatomia, um professor mostra aos alunos um músculo que circunda uma abertura e atua como um esfíncter. Qual dos seguintes músculos ele está se referindo? Pessoal, essa questão aqui a gente vai ver mais pra frente, assim, a função de cada músculo, mas eu só coloquei ela mais pra gente ver que o músculo é responsável por muita coisa, né? Olha só, atua como uma abertura, vai ser o músculo que circunda o olho, o orbicular do olho, aqui, ó, vai atuar como um esfíncter. Tudo bem, pessoal? Lembra lá, o músculo é responsável por muita coisa. Próxima questão.
Durante uma aula de anatomia, um professor menciona que alguns músculos possuem mais de 2 ventres separados por interseções tendíneas. Como são chamados esses músculos? Pessoal, se você voltar lá naquele slide de formato dos músculos, tá lá a característica de cada um deles, a gente vai ver que o músculo que possui mais de 2 ventres é o músculo poligástrico. Portanto, nosso gabarito aqui, letra C de sacola. Brincadeira. C de Canadá, pessoal. Tudo bem? E próxima questão. Um estudante de medicina está estudando a organização das fibras musculares. Ele observa que um tipo específico de músculo apresenta células alongadas, cilíndricas e multinucleadas. Qual camada de tecido conjuntivo é responsável por separar em grupos as fibras deste músculo em fascículos? Lembra lá, o músculo estriado esquelético, ele tem 3 camadas de tecido conjuntivo. Cada uma vai envolver uma parte lá. E aqui ele pergunta, qual camada de tecido é responsável por separar em grupos as fibras destes músculos em fascículos? Quem separa em fascículo vai ser o perimísio. Portanto, letra B de Bosque, pessoal. Próxima questão. Durante uma aula prática de histologia, os alunos são desafiados a identificar um tecido muscular com base em suas características histológicas. Eles observam estrias escuras e claras, células alongadas e cilíndricas e a presença de múltiplos núcleos. Só de você terminar de ler isso, você sabe que é músculo esquelético. Né? Ele vai perguntar aqui qual músculo eles estão observando. Músculo esquelético, letra C. O livro utilizado para a elaboração dessa videoaula foi basicamente o Anatomia Orientada para a Clínica, de Moore. Agradeço por ficarem até o final. Então, curta, comenta, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e continue acompanhando esse projeto que garanto para vocês que vai te ajudar muito nos estudos da anatomia, pessoal. É isso aí, meu muito obrigado e até a próxima.